E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula nós vamos corrigir as semanas 3 e 4 do PET 4 de Física. Então vamos lá. Questão 1. Um circuito tem três resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em kΩ? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a resistência equivalente da associação. Então, nós temos dois resistores em paralelo em série com o terceiro. Então, a gente vai ter uma figura semelhante a essa daí. Nós temos três resistores, todos eles com o mesmo valor da resistência, que vale R. Então, nós temos aí dois em paralelo, em série com o terceiro, e a nossa fonte de tensão. Então, como é que a gente calcula essa resistência equivalente? A primeira resistência que eu vou calcular vai ser dos dois resistores que estão em paralelo, esses dois aí grifados. Então, como é que fica? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R mais 1 sobre R. Já sabe calcular. Então, a gente vai ter que 2 sobre R. Então, a resistência equivalente vale R sobre 2. Então, como é que fica esse circuito com a resistência equivalente? Eu vou ter agora dois resistores em série. Aquele resistor equivalente, cuja resistência deu R sobre 2, em série com o resistor de resistência R. E agora, como é que fica, então, essa resistência equivalente? Vai ser a soma das duas resistências, R sobre 2 mais R. Tirando o mínimo múltiplo comum, a gente chega que a resistência equivalente vai ser o quê? 3R sobre 2. Beleza? Então, olha aí. Logo, a resistência equivalente do circuito é 3R sobre 2. Agora, quais foram os dados que o problema me deu? Ele me deu que a diferença de potencial é de 12 volts e que a intensidade da corrente é de 5 mA. 5 mA, 0,005 amperes. Então, usando a lei de Ohm, o que eu vou ter? V igual a RI, o que vai me dar? A minha diferença de potencial é de 12 volts, a resistência equivalente 3R sobre 2 e a corrente 0,005 amperes. Então, o 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. E o 3 multiplicando, passa dividindo. Então, ficou 3R igual a 12 volts vezes 2 sobre 0,05. 24 sobre 0,05, que dá 4.800 ohms. Agora sim, o 3 multiplicando foi para lá dividindo. 4.800 dividido por 3, 1.600 ohms. Mas 1.600 ohms são quantos quiloohms? 1 quiloohm equivale a 1.000 ohms, então 1.600, 1,6 quiloohms, que dá aí a alternativa D. Certo? Vamos então para a questão 2. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts, tensão. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 ohms é... Então, olha aí, a gente tem vários resistores aí, uma associação mista. Ele quer saber qual a intensidade da corrente que vai atravessar esse resistor aí de 10 ohms. Então, olha lá, a gente primeiro vamos calcular a resistência equivalente da associação. Vou calcular primeiramente dos três resistores aí à direita que estão em série, o de 2, o de 3 e o de 5 ohms. Então, o que vai me dar? Como eles estão associados em série, resistência equivalente, 2 mais 3 mais 5, vai me dar 10 ohms. Então, o circuito ficou dessa forma aí. O resistor de 6 e de 4 e os dois aí de 10. Agora, observe que nós temos dois resistores em paralelo. Os dois resistores de 10 ohms estão em paralelo. Então, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, que dá 2 sobre 10, que dá 1 quinto. Então, a minha resistência equivalente aí é de 5 ohms. Então, fazendo essa resistência equivalente, meu circuito ficou como esse aí da figurinha. Um resistor de 6 ohms, outro de 5 ohms e outro de 4 ohms. Então, a resistência equivalente agora, como esses três resistores estão em série, vai ser a soma. 6, 5 e 4 vai me dar 15 ohms. Agora, a gente sabe que a mesma corrente vai passar, a corrente é igual para todos os três resistores. A mesma corrente que passa no de 6 ohms, passa no de 5 ohms, que passa no de 4 ohms. Então, a corrente aí é a mesma. Como é que eu calculo essa corrente? Uso a lei de Ohm, V igual a RI. V, como enunciado, me deu 30 volts. A resistência equivalente é 15, para calcular a corrente. 30 dividido por 15, 2 amperes.
Então, passa 2 amperes no resistor de 6 ohms, 2 amperes no de 5 ohms e 2 amperes no de 4 ohms. Então, se eu tenho a corrente e a resistência, eu consigo achar a diferença de potencial. Então, qual vai ser a diferença de potencial que vai atravessar, que vai estar submetido o resistor de 5 ohms? Então, V igual a RI, a resistência 5 ohms e a corrente está passando 2 amperes. Então, nesse resistor de 5 ohms, está passando uma diferença de potencial de 10 volts. Então, eu sei que a diferença de potencial entre os pontos C e D aí do circuito vale 10 volts, que eu acabei de calcular. Então, a DDP nesse resistor de 10 ohms é de 10 volts. Então, o que eu posso fazer agora? Novamente, se eu utilizar a lei de Ohm, V igual a RI, eu sei que a minha diferença de potencial entre os pontos C e D é de 10 volts, a resistência desse resistor é de 10 ohms e a corrente eu não sei. Bom, 10 dividido por 10 dá 1. Então, a corrente que vai atravessar aí esse resistor de 10 ohms é de 1 ampere. Então, logo a corrente que atravessa o resistor de 10 ohms é de 1 ampere, que equivale aí à alternativa A do PET. E a última atividade aí, uma corrente de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente que passa pelo resistor de 80 ohms? Então, nós temos a figurinha aí. Observa aí o seguinte. Vamos pegar a corrente aí no resistor de 80 ohms para a direita. Essa corrente, quando chegar aí nesse nó, que é um ponto onde ela se divide, vai cair 0,10 amperes, que vai atravessar o resistor de 25 ohms, e um outro valor vai atravessar lá a corrente de 20 ohms, vai atravessar o resistor de 20 ohms. Então, observe que a corrente que atravessa o resistor de 80 ohms se divide. 0,10 amperes aí passa pelo resistor de 25 e um outro valor vai atravessar o outro resistor de 20. Então vamos aí. Observe que a corrente que atravessa o resistor de 80 amperes se divide. Parte dela atravessa o resistor de 20 ohms, esse que está aí à direita, e a outra parte, a malha que contém esse resistor de 25 ohms que está em série com os resistores de 20 ohms e 60 ohms que estão paralelos entre si. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vamos calcular a resistência equivalente dos resistores de 20 ohms e 60 ohms, pois a mesma corrente de 10 amperes que passa no resistor de 25 ohms vai passar no resistor equivalente aí dos resistores de 20 ohms e 60 ohms. Então, assim, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Mínimo de 20, 60, 60. 60 dividido por 20, 3. 60, 60, 1. Então, 3 mais 1, 4. 4 sobre 60. Simplificando a fração, 1 sobre 15. Então, eu tenho que a minha resistência equivalente vai ser de 15 ohms. Então, agora, eu vou ter dois resistores em série. O de 25 que eu já tinha e o equivalente entre o de 20 e o de 60, que deu 15. Então, a resistência equivalente vai ser 20 mais 15, 40 ohms. Certo? Então, a diferença de potencial vai ser quanto? Usando a lei de Ohm, V igual a RI, R 40 ohms, e a corrente que está atravessando ali, 0,10. 40 vezes 0,10, 4 volts. Então, essa diferença de potencial que está no resistor de 25 com o de 20 e o de 60 é a mesma diferença de potencial ao qual está submetido o outro resistor de 20 ohms. Então, olha aí. Logo, o resistor de 20 ohms também está sujeito a essa mesma DDP. Então, a corrente que vai passar por ele vai ser, de novo, usando a lei de Ohm. V é igual a RI. V, 4 volts, R, 20 ohms, e a corrente eu não sei. 4 dividido por 20, 0,2 amperes. Então, o que eu vou ter aí? Portanto, a corrente que atravessa o resistor de 80 ohms se divide em duas. Uma de 0,10, que foi o valor que ele me deu, que atravessa a malha que contém o resistor de 25 ohms, e a outra de 0,2, que atravessa o resistor de 20 ohms que está aí sozinho. Então, portanto, a corrente que atravessa o resistor de 80 ohms será a soma das duas correntes que foram divididas. Ou seja, quem que vai ser aí? A minha corrente vai ser a corrente 1 mais a 2. 1, 0,10 amperes e a outra 0,20 amperes. 0,1 mais 0,2, 0,3 amperes. Então, assim, a corrente que atravessa o resistor de 80 amperes é de 0,30 amperes. Perdão, o resistor de 80 ohms é de 0,30 amperes, porque ela se dividiu em 0,10 e 0,20. Somando as duas,
eu acho a corrente aí que atravessa o resistor de 80 ohms. Certinho? Bom, encerramos aqui mais uma videoaula e ficamos aí até a próxima, pessoal. Abraço!